Pronto. Olá, pessoal. Boa noite. Vou convidar aqui algumas pessoas que estejam online para entrar na nossa live com a nutricionista Marina Layara. Ela vai tirar algumas dúvidas que a gente tenha sobre a questão da diabetes, né? Sobre o que é, como prevenir, como, se você já tem, como você pode cuidar para poder diminuir os efeitos dela, para poder retardar o efeito da diabetes, certo? Então, boa noite, Priscila, boa noite, Marina, já vou lhe colocar ao vivo. Boa noite, Beth. Pronto. Já a nutricionista Marina, justamente para tirar algumas dúvidas que a gente tenha sobre diabetes. Se vocês forem ter perguntas, podem fazer perguntas ao vivo que a gente vai pedindo para ela responder, tá bom? Pronto. Separei já algumas perguntas que o pessoal me fez no decorrer da semana também, sobre diabetes, coisas que as pessoas têm dúvidas, e justamente para ver as formas ideais de poder tratar a situação. Vou pedir aqui agora para Peraí. Opa! Boa noite, Mariana, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Queria muito lhe agradecer por você ter aceitado mais uma vez o nosso convite para poder estar aqui presente e tirar dúvidas que a gente tem, certo? Bastante sobre coisas que de certa forma, infelizmente, são corriqueiras, né? Como no caso desse assunto de hoje, que é da diabetes. Mas que a informação é muito importante, né, para ajudar no combate, né? Ajudar até mesmo a evitar coisas assim aconteçam, né? Como é que você está nessa quarentena? Tudo bem? Rapaz, tá indo bem, graças a Deus, né? Assim, todo mundo tá sofrendo, né? Com o normal. A questão de pacientes diminuiu bastante, Sim. mas aqueles que ainda estão em tratamento ainda estão vindo, então viver um dia de cada vez, é o que meu lema durante a quarentena. Se atualizando, né, estudando, procurando conhecer mais para poder assim trazer o melhor tratamento para meus pacientes. Perfeito, perfeito. Né? Essa questão da diabetes, você tem alguns pacientes com diabetes, você já costuma auxiliar? Pronto, vamos dizer que mais de 50% são pacientes com diabetes. Porque assim, a diabetes ela já é uma doença muito comum, tanto a diabetes como a hipertensão, né? Sim. E assim, por conta da alimentação que a gente vive hoje em dia, né? Por influência de mídia, influência de filmes, tudo isso acaba influenciando a nossa alimentação, que acaba podendo gerar uma diabetes no futuro, né? Sim. E eu fiz uma pesquisa sobre esse tema, justamente para poder ver algumas perguntas que eu pudesse lhe fazer. E uma expressão que eu achei interessante se referindo à diabetes era chamando ela de assassino silencioso. Né? Sim. Eu achei interessante isso. Por que ela é chamada assim, Marina? Vamos lá, os principais sintomas da diabetes é uma pessoa sente muita sede, uma pessoa vai muito ao banheiro fazer xixi e ela perde peso. Então, normalmente, esses três fatores, a pessoa nunca vai associar a uma doença. Não. Certo? E, normalmente, quando é identificado, ou o médico, ou o nutricionista, ele percebe esses sinais. Quando o paciente chega no consultório e diz, doutor, eu bebo muita água, mas ainda sinto muita sede. Ou então, doutor, eu tenho muita vontade no banheiro. Até diminuir a água, mas ainda vou no banheiro. Ou então, perdi de peso muito rápido. Aí começa a investigação e logo de cara, o primeiro exame que a gente pede, né, é a glicemia. Aí, através da glicemia, a gente vai poder diagnosticar se esse paciente tem diabetes ou não. Além do caso também que a gente pode ver em relação à cicatrização de feridas. Sim. Já aconteceu no meu caso de paciente chegar e dizer, doutora, eu não consigo cicatrizar.
como é que eu faço? A gente, faz quanto tempo que você teve essa ferida, né? Faz quanto tempo que ocorreu o incidente? Ah, faz tanto tempo. E a gente fica, tá demorando bastante. Vamos pedir um teste de glicemia para saber como é que tá sua glicose, como é que tá a quantidade de açúcar no sangue. Então, a partir daí, a gente já começa a Eu investigar entendo. e depois já entrar com uma ação. Eu entendo. Olá, gente. Pronto. Deu um pouquinho de delay agora, mas acho que já voltou, né? Tá. Quando... Então, para começar, Marina, a pergunta inicial, acho que seria bom você explicar para a gente o que é a diabetes em si, né? O que é? Vamos lá. A diabetes, ela é uma doença crônica que normalmente ela acontece pela falta da produção do hormônio da insulina, que ela é produzida na, nas células betas do pâncreas, ou é a falta ou é a quantidade dessa insulina produzida de mais ou de menos, que a gente chama de resistência à insulina. Então, consequentemente, esse açúcar vai estar alto. O que que a insulina faz no nosso corpo? Ele pega o açúcar e carrega para o músculo. Chegando no músculo, ele guarda e ele fica guardado para ser utilizado como energia depois. Se não Sim, tem a insulina, se não está sendo produzida insulina, ou se a insulina não está fazendo seu trabalho direito, ocorre a hiperglicemia, que aí, nesse caso, vira a diabetes. entendi. Então, você está falando sobre a falta de insulina, não é isso? Isso. Pronto. Faltou insulina, não tem como jogar aquela glicose que vem absorve dos alimentos para dentro da célula e ela acaba sendo acumulada, essa glicose, e acumulada nos músculos ou no sangue. Pronto. O açúcar, né, quando ele fica na nossa circulação sanguínea, quando a insulina não consegue carregar esse açúcar para o músculo, que é onde ele vai ser armazenado para ser utilizado como energia, ele Sim, fica circulante na circulação sanguínea, fica rodando. Então, ocorre aquele pico de glicemia, por isso que a gente chama hiperglicemia, sim. certo? Por conta da grande quantidade de açúcar dentro do sangue. Entendi, entendi. E também, por que existe essa ideia de diabetes tipo 1 e tipo 2? Qual é a diferença entre elas? Vamos lá, na verdade, existem 3 tipos de diabetes, não só 2, certo? Hum, Existe a diabetes 1, que é a incapacidade de produzir insulina. Você lembra que eu falei que a insulina é produzida dentro do pâncreas, dentro das células beta? Ocorre de alguma maneira, é, que a gente não sabe ainda, não existe estudos ainda comprovando por que essas células param de produzir. A partir do momento que ela para de produzir essa insulina, ocorre a hiperglicemia. Então, é a sim, tipo 1, capacidade de produzir insulina, que ocorre normalmente, não exclui as outras pessoas, mas normalmente ela é diagnosticada em crianças e adolescentes, certo? No caso da diabetes tipo 2, é que com o tempo, essa secreção, esse hormônio deixa de ser produzido, então, a insulina que é para fazer, que é para carregar essa glicose por músculo. Ou ela é produzida de mais, ou ela é produzida de menos, que é a resistência à insulina. Aí, nesse caso, pode ser devido à má alimentação, ao sedentarismo, que pode levar a essa diabetes tipo 2. E existe a 3, que é a diabetes gestacional, em que a mulher, normalmente é no terceiro semestre, não exclui os outros meses, mas no é, terceiro trimestre da gravidez, a mulher consome muito carboidrato para a formação do bebê, para bom fornecimento de energia e assim poder formar o bebê. Mas o que, que acontece? O corpo que às vezes essa insulina não é a quantidade necessária para carregar esse açúcar para o músculo. E uhum. aí ocorre a diabetes gestacional. A gestacional é a chamada tipo 3? Não.
é só diabetes gestacional. Essa O entra nome já tipo diz, é só na 2. gestação. Ah, e ela é apenas durante a gestação. Apenas durante a gestação. É Aí ela interessante. pode causar problemas, né? Por exemplo, se a mãe tiver diabetes, o bebê pode nascer com mais de 4 quilos, né? E aí é um perigo maior para essa criança no futuro ter diabetes, entendeu? Traz risco para a mãe e para o bebê durante o nascimento da criança, né? Então, é por isso a Sim, importância do acompanhamento durante a gestação, do acompanhamento entendo. nutricional. E a tipo 3 seria qual? Assim, o tipo 3 normalmente eles são denominados de idiopática, que quer dizer, não tem causa aparente. Hum. A família não tem diabetes. A pessoa tem alimentação saudável. A pessoa pratica atividade física e apareceu a diabetes. Pode É, ocorrer. Caso raro, mas pode acontecer. isso aí é até uma coisa interessante que eu queria lhe perguntar. Eu vi que como um grande fator de risco para ter a diabetes é a obesidade, né? Eu queria lhe perguntar Sim. por que quem está acima de peso está mais fácil para ter diabetes, mas queria perguntar se ela ocorre também em pessoas magras. Sim, pode ocorrer também já em pessoas magras. Por conta em relação, assim, normalmente a pessoa magra não quer dizer que ela está saudável, certo? Até na minha profissão a gente chama do falso magro, porque ela pode ter o colesterol alto e ela pode ter glicemia alta por conta da alimentação. Isso é os dois casos, tanto na obesidade como quando a pessoa ela está em estado não tem nenhum motivo aparente para ter diabetes e aparece a diabetes. Pode ser questão por também da família, que isso é muito comum também. Pai teve, mãe teve e apareceu na pessoa, certo? É um dos fatores mais comuns hoje em dia. E em relação da obesidade, é que, por exemplo, acontece que a pessoa já está num elevado peso e ela tem uma alimentação com alto consumo de gorduras, alto consumo de carboidratos. O que a gente tem que entender é que tudo no nosso organismo, de uma certa forma, vai ser utilizado como energia. Eu costumo dizer para meus pacientes, eu acho que alguns já estão aqui presentes, que o nosso corpo ele é inteligente, É, certo? Por isso que eu enfatizo tanto a importância de comer de 3 em 3 horas. Que, por exemplo, se a pessoa come de 3 em 3 horas, o organismo vai dizer, não preciso armazenar energia, então eu vou comer daqui a 3 horas e a pessoa não tem aquelas famosas gordurinhas, né? O sim. excesso de peso. Agora, se eu não comer de 3 em 3 horas, aí a pessoa, o corpo vai pensar, ela só vai comer daqui não sei que hora, vai comer daqui a 6 horas, 8 horas. Eu preciso armazenar essa energia para fazer o corpo funcionar. Então, o nosso corpo é inteligente, é questão tudo de adaptação. Se a gente diminuir a comida e comer de 3 em 3 horas, o nosso corpo, com o tempo, vai começando a entender. Ah, ela já está comendo de 3 em 3 horas, eu não preciso armazenar. Agora, se ela comer de forma desregrada, aí sim a gente já tem que começar a ter um plano alimentar, eu não chamo de dieta, eu chamo de plano alimentar, para poder atingir o peso ideal através de uma alimentação mais saudável e assim comer de 3 em 3 horas. Eu entendo. Então, a primeira coisa que você pede então, para a pessoa começar a controlar é os intervalos de como ela come, não é isso? Isso aí vai, Sim, tipo, na inteligência do corpo vai fazer ele entender que ele não precisa estar acumulando energia, porque você já come de sim. forma regular, né? Sim, além, claro, também de uma alimentação mais saudável em questão de diminuição de açúcar, diminuir a questão dos refrigerantes, né? São bebidas gaseificadas, o consumo de carnes processadas, como presunto, carne enlatada, também tudo isso influencia pelo armazenamento. Porque o nosso corpo, primeiro elemento que ele utiliza como energia é o carboidrato. Se não tiver carboidrato, ele vai para a proteína. Se não tiver Sim. proteína, ele vai para a gordura, certo? Então, o nosso organismo é muito inteligente. Ele vai, de alguma forma, tirar essa energia, não sei de onde, mas vai tirar. Uhum. Eu entendo, entendo. E assim, você fala sobre essas orientações de mudar o intervalo como a pessoa come, mudar o que ela come também, mas isso significa que a pessoa vai se curar se ela fizer isso? Pronto, vamos lá.
existe porém, quando uma pessoa, que pode acontecer, né? Ela está em tratamento para diabetes, ela tem um acompanhamento nutricional, ela tem o medicamento que o médico passa, ela faz atividade física, pode ocorrer uma falsa cura, que é os níveis de glicemia, de açúcar estarem normais na corrente sanguínea. Isso pode ser com que a pessoa, ela... Peraí, desconcentrei um pouco, tava com raciocínio, eu tô raciocínio aí. Mas a pessoa pronto, os níveis de glicemia normais, certo? Aí a pessoa, tô bem, vou furar a boia, né? Vou afinhar o pé na jaca. Mas, infelizmente, a diabetes, ela não tem cura. Ela pode até um dia diminuir o medicamento, que acontece muitas vezes, mas ela sempre vai ter que ter o controle glicêmico, porque uma vez diagnosticado com diabetes, é sempre diabético. Agora, sim, existe o pré-diabético, né? O pré-diabético não é a diabetes em si, a pessoa não está com a doença em si. Por isso que não diz pré-diabetes. Sim. Mas a pessoa pode reverter a situação. Com alimentação, atividade física, já ocorreu pacientes meus de ter pré-diabetes e não precisar mais do medicamento, só atividade física e alimentação. E aí os níveis de glicemia voltaram ao normal, certo? E aí é uma cura, entre aspas. Tem até já algumas perguntas aqui, mas eu não queria quebrar justamente o seu raciocínio, né? Porque você estava explicando justamente isso, que cura realmente não tem. Agora, de certa forma, o tratamento ele é muito... a pessoa teria que fazer mesmo que não tivesse diabetes, né? Porque o tratamento é se alimentar melhor, fazer exercício. Então, assim, a pessoa vai ter uma vida normal e só deixa de ter uma vida normal à medida que ela perde esses hábitos saudáveis, não é isso? Sim, ela pode vir, né? Não é questão que ela vai ter, ela pode vir. Se uma pessoa tiver uma alimentação desregrada, ela pode ter diabetes, como ela pode ter uma hipertensão, como pode virar uma obesidade. E com tudo isso virar uma síndrome metabólica, que a síndrome metabólica é a junção da obesidade, diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, tudo isso vai agravar na doença, no mal da pessoa, né? Mas uma alimentação saudável traz a prevenção dessas doenças. O rapaz aqui, o Instagram, a Gi Consultoria perguntou se é verdade que faz mal tomar suco, mesmo sendo de fruta ou polpa natural. Pronto, nesse caso, eu acho que ela quis perguntar em relação ao índice glicêmico. Algumas frutas, ela tem esse índice glicêmico para mais ou para menos. O que é esse índice glicêmico? É uma grande quantidade de açúcar dentro da fruta, certo? Então, por exemplo, o suco de melancia. O suco de melancia, ela tem um alto índice glicêmico, tem uma grande quantidade de açúcar. Então, sim, ela pode prejudicar a diabetes da pessoa, certo? Agora, tem outras frutas que ajudam. Por exemplo, a laranja, ela tem fibra. Tomar o suco da laranja com aqueles gominhos. Aqueles gominhos são as fibras. Então, ela diminui o índice glicêmico, certo? Pessoa com diabetes, ela pode tomar comer melão, pode comer mamão, certo? Agora, que ela não pode comer a banana. Costumo dizer que tem muitos pacientes, doutora, eu não consigo tirar a banana da minha alimentação, a banana é minha vida. E é uma fruta muito comum para nós brasileiros, é a banana, maçã, melão, manga, né? Principalmente aqui no Ceará. Então, sempre recomendo. Vai comer a banana? Tenta comer pelo menos a banana uma vez por semana. Ou então, se comer a banana, comer o mais verde possível. Porque quanto mais amarela e mais com pintinha preta, maior a concentração de açúcar dentro daquela fruta. Isso até entra aqui na pergunta do João... o João Paulo, né, que ele perguntou sobre os alimentos ideais. Qual a alimentação mais indicada depois... mas ele perguntou aqui no caso depois dos 40, né? Tem alguma diferença? A idade em relação à dieta? Pronto. O que é em relação à idade pode ter algumas diferenças por conta que a pessoa já está ficando mais velha, né? Isso é normal para todo mundo. Quanto mais velho, mais a pessoa pode correr risco de ter diabetes, pode correr risco de ter obesidade, doença cardiovascular. Então, tudo isso é prevenção. Por isso que a gente costuma dizer que a criança ela está imune a tudo. Ela cai no chão, se fere e não sente nada. Mas se a gente cair, se ferir, a gente vai sentir alguma coisa.
Se for uma pessoa idosa, ela vai cair, ela vai quebrar um osso, ela vai precisar de uma cirurgia, vai precisar. Então, tudo é questão de idade. Quanto mais velho, melhor a prevenção. Então, tem um cuidado maior. Por isso que a gente atiça tanto a alimentação saudável e a atividade física. Você falou sobre o suco de laranja, mas existe uma diferença entre comer a laranja e espremer Sim. várias laranjas, né? Qual é essa diferença? Aí, a da laranja, por exemplo, se a gente comer a laranja, a gente está aproveitando todas as vitaminas e minerais. A partir do momento que a gente bota uma fruta para... Porque normalmente quando a gente vai peneirar o suco da laranja, a gente faz assim, né? Então ela já influencia em algumas vitaminas e minerais, porque algumas vitaminas e minerais são voláteis. Então, a partir do momento que a gente corta e espreme a laranja ou bate no liquidificador, essas vitaminas basicamente evaporam, entre aspas. Entendeu? Sim. Então ela se perde. Quando é que se torna prejudicial? Quando você faz um suco de muitas laranjas? Em relação ao quê? A diabetes, porque é por causa da frutose, né? Quando você faz um suco e não come a laranja inteira, faz só o suco espremido. Vamos fazer isso com muitas laranjas. Se torna prejudicial? Não, se você colocar aqueles gominhos, não se torna. Agora é assim. Vai depender de paciente para paciente. No caso de pré-diabetes, não vai influenciar. Mas se for uma pessoa com alto índice glicêmico ou com hiperglicemia, isso pode influenciar. Então, eu sempre digo, um plano alimentar vai ser individualizado. Então, cada pessoa tem um plano. Vai precisar saber o histórico da pessoa, vai precisar saber como é a alimentação da pessoa, para assim poder fazer um plano alimentar individualizado para poder diminuir aquela hiperglicemia. Tem aqui um comentário do Aulo, que ele falou que toma vitaminas de 3 a 4 vezes por dia. Você acabou de citar que a banana, dependendo se for muito amarelinha com as pontinhas pretas, ela já vai ter um índice glicêmico mais alto, não é isso? Então, tem algumas vitaminas que ele deveria evitar, já que ele está tomando várias vitaminas, tem algumas frutas que ele deveria evitar ou não? Ele perguntou em relação a tomar várias vitaminas por dia. O Aldo, ele falando aqui, ó. Se isso vai influenciar a diabetes, é isso? Isso, ó, uso bastante vitamina, umas 3 ou 4 por semana. Ele falou por semana. Verdade, Aldo. Entendi. Assim, se ele toma aquele centro, né, que tem para homem e para mulher, se ele toma, dependendo da idade, a pessoa pode tomar o cálcio, vitamina D, isso é tranquilo, dependendo da prescrição médica. Como o nutricionista passa, como o médico passa, certo? Agora, sempre as pessoas mais jovens, eu procuro influenciar através das frutas e verduras, certo? Porque uma vitamina, às vezes, essas vitaminas manipuladas, às vezes, elas são muito caras. Então, depende muito da situação econômica da pessoa. Ou então, às vezes, é um dinheiro meio que jogado fora. Mas se ela precisa dessa vitamina de uma certa forma, em uma quantidade que ela não vai conseguir na alimentação, aí já passa por uma vitamina manipulada ou uma vitamina que é comprada em farmácia. Você citou uma coisa interessante. Quando se torna necessário tomar uma vitamina de farmácia ou vitamina manipulada? Tem a ver com a faixa etária, assim, porque o corpo vai absorvendo menos e precisa de uma suplementação para absorver mais rápido. Quando é que a pessoa deve procurar? Pronto. Normalmente, como eu disse, vai depender de vários fatores. A pessoa está com queda de cabelo, a pessoa ela precisa fortalecer unha, isso é mais da nutrição estética, mas ela precisa de ter por exemplo, eu disse muito na outra live em relação aos radicais livres, né? Vitamina C, vitamina E. Pessoas mais velhas, elas têm um índice menor de absorver essas vitaminas. E aí a gente precisa ter uma manipulação, porque às vezes uma vitamina com outra é absorvida melhor do que ela sozinha. Então, a gente faz essas vitaminas manipuladas. Alguém perguntou do café aqui. Antes eu vi sobre a aveia, né? Sobre se misturar a banana com a aveia, já mexe alguma coisa com o índice glicêmico, se torna prejudicial. Sim, ela diminui. Inclusive, eu indico muitos dos meus pacientes, aqueles que podem comer a banana, comer com a aveia, que aí diminui esse índice glicêmico. Porque o que a fibra faz? A aveia, ela tem a fibra e tem a
a fibra está dentro da aveia. Então, essa fibra, ela vai liberar aos poucos esse açúcar na circulação sanguínea e vai dar tempo daquela insulina carregar aquele açúcar para o músculo. Sim. Entendeu? Então, por isso da importância de comer as fibras. Vale a pena sempre incluir aveia, então. Aveia, arroz integral, macarrão integral, ervilha, feijão, grão de bico, são todos esses alimentos que têm a fibra dentro, incluso. O João Paulo falou sobre o café. Tem alguma ligação o café e o controle da diabetes? Não, não tem restrição nenhuma. Só tem restrição se a pessoa consumir com grande quantidade de açúcar. Aí, se ela consumir com grande quantidade de açúcar, tem restrição. Mas não. Inclusive, eu costumo passar para alguns pacientes meus o café com a canela. Que a canela, ela é um baixo índice glicêmico e ela controla essa glicemia. Sim. Tem uma amiga minha, a Edva, que ela perguntou sobre a questão de usar suplementos, como, por exemplo, a creatina. Tem alguns suplementos que você não indica para quem tem diabetes? Não, tudo vai depender como você vai conversar com o seu nutricionista. Tem um paciente meus que é diabetes e toma creatina. Agora já tem pacientes meus que são diabetes e não tomam. Certo? Então vai depender muito da situação daquela pessoa. Mas é uma coisa que não seria interessante ela usar sem consultar um nutricionista, então, né? Sim. Todo suplemento, vamos ter em mente isso. Todo suplemento tem que ser consultado um profissional nutricionista ou um médico, nesse caso. Entendo, perfeito. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Colocar alho na bananada de manhã. Perguntaram assim, quantas frutas por dia tem que ter variadas? Em relação à diabetes, é importante ter umas 3 frutas por dia. E variadas, sim, quanto mais variadas, melhor. Não é nem questão do índice glicêmico, questão mais da fibra também, das vitaminas e minerais. E cada fruta, cada verdura, nesse caso, vai ter uma vitamina e um mineral diferente. Então, sim, é importante ser variado e uma quantidade. Normalmente, eu costumo passar 3 frutas ao dia para os meus pacientes. Perguntaram aqui, a melancia tem alto índice glicêmico ou baixo? É fruta mesmo, não suco? A fruta mesmo também tem alto índice glicêmico, certo? Porque ela tem grande quantidade de açúcar. Apesar dela ser muita água, ela tem alta quantidade de frutose. E aí pode aumentar a glicemia no sangue, fazer uma hiperglicemia e aí prejudicar para quem tem diabetes. Essa pergunta é interessante sobre o açúcar demerara, se ele é mais saudável. Pronto, vamos lá. Em relação ao açúcar demerara, é assim, eu costumo passar para o pré-diabético, certo? Se a pessoa, porque assim, vamos lá, a diferença. Tem o açúcar branco, que é o mais conhecido, o demerara e o mascavo. Qual é que é melhor para ser consumido? O mascavo. Por quê? Porque ele tem alta quantidade de fibra. Depois do mascavo, tem o demerara. O demerara, ele está naquele meio processo. Tem fibra, mas não tem. Já o açúcar branco, ele já não tem quase nada de fibra. Então, quanto mais escuro o açúcar, melhor para quem tem diabetes. É a mesma ideia de colocar aveia na vitamina de banana ou qualquer outra vitamina, né? Para diminuir o tempo que é absorvido aquele alimento, assim, dar mais tempo para o organismo trabalhar melhor, né? A mesma lógica. Isso. Agora tem que ter em mente que se a gente consome mais fibra, a gente tem que beber mais água. Porque se a gente não beber água, o nosso intestino pode prender e aí a pessoa ficar com constipação. Interessante. O diabético, ele deveria beber mais água de toda forma, mais água do que o normal? Ele bebe água de qualquer forma porque é um dos sintomas, né? Então ele já bebe uma grande quantidade de água. Mas a gente sempre aconselha beber mais. Eu entendo. Teve uma pergunta lá em cima sobre o sal. Sim, deixa eu ver aqui. Eu vou procurar, mas enquanto isso, me responde sobre o mel.
Em relação, você falou do açúcar branco e vai até o mascavo demerara. E o mel? Quem quiser usar o mel como adoçante, isso aí é uma boa ideia ou é uma má ideia para quem tem diabetes? Má ideia. Que o mel, ele tem uma grande quantidade de açúcar, mesmo o mel in natura, certo? Então, eu não aconselho o mel para quem é diabético. Eu sempre aconselho o açúcar mascavo. Em primeiro lugar, os adoçantes que vêm das folhas, né? Que são como, por exemplo, os estévias da vida. Sim. Aí depois tem o açúcar mascavo e depois o demerara. Entendi. Então o mel, ele vai aumentar o índice glicêmico, não é isso? Isso. A pergunta do sal é assim, ó, o sal integral completa a hidratação junto à água? Olha, eu vou ficar lhe devendo essa, porque é a primeira vez que eu estudo sobre sal integral. Eu nunca escutei. Eu já escutei sobre sal do Himalaia, mas sal integral Entendo. é a E o primeira sal do vez. Himalaia, o que você poderia falar sobre ele? Aquele sal É rosa? igual ao sal normal. Não É vai. igual. Não tem diferença nenhuma. É igual. Pronto. A pergunta agora é assim, ó, alguma dica sobre a nutrição infantil? É difícil de controlar as frituras, os miojos, as salsichas, assim, e as guloseimas, né? Que até entra na pergunta sobre o que evitar, né? Para crianças e até os de mais idade. Uma dica sempre importante e que eu sempre passo para os pais dos meus pacientes pequenos. Na hora que for comer, como junto com eles o alface e o tomate. As crianças são muito influenciadas pelos pais. Então, tudo que ela vê, ela imita. Legal. Então, se os pais começarem a comer frutas e verduras, a criança vai comer essas frutas e verduras. É óbvio que deve controlar. Ah, meu filho, seu filho não vai deixar de comer guloseima, não vai deixar de comer salsicha? Não. Até porque ele vai para o colégio, ele tem as crianças, tem também a televisão que influencia. Mas, se ela tem uma alimentação adequada dentro de casa, essa nutrição vai ser equilibrada. Deu para entender? Sim. Vai o exemplo que os pais dão, né? Até porque quem compra comida é o pai, quem coloca comida dentro de casa são os pais, né? Influencia muito. E hoje em dia também, nos colégios existe a educação nutricional. E até estão incluindo como grade curricular, em que existe essa educação sobre a alimentação saudável. Então, as pessoas elas vão sempre buscar influenciar a alimentação. O mais comum é as crianças menores, elas conseguem fazer essa alimentação de boa. O problema é quando chega na fase de 7, 8, 10 anos, que aí já começa a ficar mais difícil ser controlado, mas com muita paciência se consegue. Tem uma pergunta aqui da Rebeca sobre qual a alimentação ideal para uma criança de 3 anos, né? Uma coisa que eu queria incluir nessa pergunta, quem tem parentes diabéticos aumenta muito a chance dele ter, dos filhos terem, não é isso? Tem os parentes principais, o par de mãe, o par de pai, os tios, ou tem os parentes que aumentam mais ainda a probabilidade? Não tem uma porcentagem certa, mas o que a gente percebe é se os pais têm, os filhos vão ter nesse caso, né? E aí, se não tiver uma alimentação adequada, pode ocorrer desse filho ter uma diabetes no futuro. Não significa que vai ter, tem que esclarecer isso. Se ela tiver uma alimentação, uma atividade boa, não significa que vai ter. Agora, se ela continuar desregrada, ou, por exemplo, meu filho teve sempre uma alimentação boa até os 18 anos, mas a partir de 18 anos chutou o balde. E aí ele pode correr o risco de ter uma diabetes. Por isso, da prevenção, de sempre ter uma alimentação. É questão de equilíbrio. Pode comer coxinha. Não estou dizendo que tá liberado, meu povo, mas pode comer coxinha. Mas, assim, tem uma alimentação adequada. Comer frutas e verduras, que aí, o que você comer que não for saudável, vai ter esse equilíbrio e assim não vai influenciar a glicemia. E o que você acha, então, que não pode faltar no café da manhã, por exemplo, de uma criança de 3 anos? Sabe? O que é que não poderia faltar? Fruta, certo? O mais importante. Quanto mais em jejum, assim que ela acorda, comer,
melhor na absorção dessas vitaminas e minerais, certo? Um carboidrato poderia ser um sanduíche, ou um bolo, ou torrada, dependendo da criança. E aí, comer com alguma proteína do leite, né? Algum leite ou derivado. Poderia ser leite, pode ser incluído um achocolatado aí também, que normalmente é muito comum na mesa dos brasileiros ter, para dar para a criança chocolate com leite. Ou então, nesse caso, o leite puro, certo? Seria o mais indicado para a criança. Pode ter um mingau também, que normalmente 3 anos pode ser comido, pode ser colocado mingau. Há receitas até na internet, também passo meus pacientes pequenos, mingau de fruta, né? Então essa fruta pode ser incluída dentro do mingau também. E aí já faz aquela junção do importante, já consome uma vez, certo? Vai variar do que a criança gosta, o que a criança aceita, para poder fazer um plano mais ideal para aquela criança. E o que é que você não colocaria de nenhuma forma para uma criança? Olha, eu não colocaria refrigerante. Eu sei que é muito difícil. E vem perguntar, mas o refrigerante diet? O refrigerante diet, ele tem uma grande quantidade de sal. Então, se você passar muito tempo tomando o diet, pode correr o risco de hipertensão. Então, assim, eu não colocaria de jeito nenhum o refrigerante. Tem também os biscoitos, mas os biscoitos não vão não vão sair de jeito nenhum da alimentação, até porque pode ser colocado numa alimentação, numa refeição da criança que está em creche, mas eu tentaria ao máximo tirar o refrigerante. Entendi, perfeito. Tem uma pergunta aqui sobre, assim, o meu filho ainda mistura no mingau leite em pó, mucilon, farinha láctea, Neston. E se isso é nutritivo ou se tem alguma restrição? Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que saber se essa criança ela é desnutrida, se ela tem baixo peso ou se não. Se ela não tiver, é bom tentar diminuir um desses 3 suplementos, que é um suplemento alimentar para crianças, né? Que é o Neston, o Mucilon, né? O leite pó. Eu acho que pode ser leitinho também pode ser considerado uma fórmula, certo? Então, assim, eu tentaria diminuir um desses 3 até chegar uma hora de não colocar mais. Como assim eu poderia diminuir? Colocando, se ela come 5 vezes na semana, vamos diminuir um suplemento para 2, 3 vezes na semana, certo? Ter essa conversa, esse acordo com a criança. Claro, sempre se colocando na altura dela, para ela poder se entender. Eu sempre procuro isso nos meus pacientes. Quando chega algum paciente que é criança, sempre procuro estar à altura dele, conversar com ele, se sentir à vontade, para que assim a gente possa ser feitos acordos. Porque, na realidade, o que vai funcionar com a criança é o acordo. Sim. Então, se você conseguir o acordo, você vai conseguir que ela coma uma alimentação mais saudável. E esses sucos para criança que tem nos supermercados, eles são interessantes? Tem essa pergunta aqui também. Pronto, os sucos industrializados, né? Normalmente, os sucos industrializados, eles são metade açúcar e metade água. Então, não seria interessante. Mari, mas é o que eu tenho no momento para passar para a criança. Ok, vamos procurar uns sucos mais integrais. O suco de uva, tem suco de uvas que são bem mais acessíveis hoje em dia e que não tem nenhum aditivo, nenhum conservante, não tem açúcar que pode ser passado para essa criança, certo? Então, tentar trocar esses sucos. Eu não aconselharia o suco integral ou o suco em caixinha. Agora também é importante falar das bebidas alcoólicas, que alguns perguntam para mim, e eu vou deixar de beber quando a pessoa tem diabetes, descobre diabetes, eu vou deixar de beber. Eu sempre boto essa ideal para o paciente. Um pão carioquinha equivale a uma lata de cerveja. Então, toda vez que você estiver tomando uma lata de cerveja, você está comendo um pão carioquinha. Então, sim, tem que tentar equilibrar essa bebida alcoólica. Tem uma pergunta aqui da Cris. Ela falou assim, meu filho tem 5 anos e eu gostaria de saber se tem algum problema da chá verde para ele. Tem alguma restrição? Olha, normalmente,
a criança ela já tem uma energia muito alta, ela já gasta uma energia alta, ela já é. Normalmente, criança com 5 anos, ela não é hiperativa, mas ela é muito elétrica. Então, eu não aconselharia nenhum tipo de termogênico, chá verde, chá preto, certo? Porque ela já gasta energia por si só. E se você algum dia for dar, esse nível de energia pode aumentar e pode causar na criança uma insônia, ela pode ficar muito elétrica, então eu não aconselharia passar nenhum tipo de termogênico. Tem uma pergunta aqui sobre o suco de uva integral. Se ele pode ser tomado puro ou diluído? Pode ser tomado puro, sem problema nenhum. Pode ser tomado. Tem gente que bota metade do suco integral, metade da água, porque é muito concentrado. Mas, se quiser tomar tudo, pode tomar, não tem problema. Um copo de 300 ml, de 200 ml numa refeição, pode. Essa pergunta aqui também é perfeita, porque cai no gosto todo brasileiro. Tapioca e cuscuz. É interessante falar sobre isso, né? Sim, sim. E é muito comum, hoje em dia, estão até criando a tapioca de cuscuz, né? Que é a mistura da farinha de tapioca com a farinha de cuscuz. Mas, assim, para quem é diabético, não é interessante, porque eles têm alto índice glicêmico também. O que normalmente eu aconselho é a mesma coisa da infusão das fibras, certo? Vai preparar a tapioca, vai preparar o cuscuz, vamos colocar uma colher de sopa de aveia na hora de preparar na frigideira, ou então vou botar na cuscuzeira para fazer o cuscuz, botar de 2 a 3 colheres de aveia, que aí vai ter esse controle do índice glicêmico. Mas sempre é bom lembrar que vai depender de paciente para paciente. Paciente com índice glicêmico maior que 200 ou 300, eu não aconselho, certo? Agora, pacientes que têm um índice glicêmico menor do que 100 e conversando com o paciente, tendo um acordo e ver que aquele paciente vai seguir o plano, aí eu já poderia aconselhar. Mas se for para escolher, por exemplo, nos 3 básicos são pão, tapioca e cuscuz. Dos 3 já tira logo o pão, né? E se tiver que escolher entre tapioca e cuscuz? Dos 3 eu escolheria o pão. Sério? O pão. Não esperava por isso. Por quê? Por conta do índice glicêmico. Tanto a tapioca como o cuscuz, ele tem um alto índice, assim, os 3 têm alto índice glicêmico. Mas em números, o pão está menor que a tapioca e o cuscuz. Olha só, que interessante, Marina. Eu já vi tanta informação diferente. Então, assim, entre pão e tapioca e cuscuz, é melhor a pessoa pegar o pão mesmo. Sim, e aí o pão tem várias fórmulas que são hoje em dia. Tem até com whey protein, pão com whey protein, pão com aveia, pão com granola. Que assim, às vezes a gente não sente diferença nenhuma. Sim. Mas se for para comer, eu prefiro. Tem até pão branco, 0 açúcar. E você não sente a diferença. Então, assim, eu aconselharia o pão. Se fosse para escolher entre os 3, eu aconselharia o pão. Isso. Agora, quando você fala no pão, é o pão integral, o pão mais trabalhado. Sim. Mas o pão puro também, o pão comum, também ele tem um índice glicêmico menor do que a tapioca e o cuscuz. Sim. Interessantíssimo isso aí, muito interessante. Teve uma pergunta aqui sobre e a tapioca cortada. E teve uma pergunta aqui sobre chia. Sobre colocar chia. Sim, a chia ela pode ser colocada no meio da aveia. Então, por exemplo, se ela não tem aveia, ela pode colocar chia ou linhaça para ter esse controle glicêmico. A Cristiana perguntou, em relação a diabéticos, quais frutas você recomenda? E sobre a beterraba, se pode comer à vontade. A beterraba é uma das verduras que tem alto índice glicêmico, então eu não recomendo a beterraba, certo? Agora as frutas, como eu disse anteriormente, o melão, a maçã pode comer, o mamão pode comer, a laranja pode comer, a tangerina
proteína pode comer, certo? Então, essas são algumas frutas que são mais comuns na alimentação do brasileiro que a gente consegue passar no plano alimentar. Tem uma pergunta aqui sobre o ovo de granja, né? O ovo de granja, ele tem uma influência também na dieta do diabético? Assim, o ovo é um alimento mais completo, porque ele tem albumina, ele é cicatrizante. Então, assim, eu aconselho o ovo questão de proteína, questão de cicatrização. Se uma pessoa, ela tem uma ferida, ela não está conseguindo se recuperar de uma cirurgia, mas ela é diabética, eu sempre coloco o ovo em primeiro lugar do que uma carne ou um frango, porque aí ela vai ajudar no controle glicêmico. A pessoa perguntou, a melancia tem alto ou baixo índice glicêmico? Ela tem alto índice glicêmico. Foi o Lucas Medrado que perguntou. Muito interessante. Qual você acha que é o maior erro que os diabéticos estão cometendo hoje em dia, Marina? O maior erro? Sim. É o famoso, assim, só uma vez. Só uma vez não vai fazer mal. Ou então, por exemplo, esse dia já foi, eu posso outro dia, é o trato falso, cura, né? Tô bem, tá com o índice glicêmico normal. Acontece muito. Do paciente, doutora, eu tô bem, eu não sei o que, eu vou pro aniversário e tal, não sei o que, eu posso comer? Aí eu venho cá, quanto é que tá a glicemia? Tá tanto. Pode comer moderadamente. Vai, um brigadeiro, por exemplo. Uns 2 brigadeiros, ou 3 brigadeiros. Mas não é o pé na jaca de vez. E o exercício físico em relação à alimentação, por exemplo, nesse caso que você falou agora, uma pessoa que faz um exercício físico de caminhada, corrida, ela vai poder comer um pouco mais? Não, eu não aconselho, até por exemplo, se a pessoa tem obesidade, o exercício físico, ele vai gastar essa energia, certo? E aí ele vai conseguir ter uma perda de peso e vai diminuir o índice glicêmico. Mas em relação à atividade física e o carboidrato, que a pessoa com atividade física ela precisa do carboidrato, né? A fibra é um carboidrato. Só que a fibra, ela não é quebrada. Então, por isso a gente faz essa utilização da fibra com outro carboidrato. Então, normalmente, uma pessoa que faz atividade física, ela vai incluir a fibra na sua alimentação, até porque para segurar essa energia. Por exemplo, por isso que existe o pré-treino, né? O pré-treino, normalmente, é uma fruta ou um alimento que tem fibra, porque aí vai segurar aquela equilibrada naquele treino, a pessoa não vai ter um pico de energia, ela vai ter uma energia, assim, estável durante todo o treino, e aí ela vai poder conseguir fazer um treino legal. Então, assim, sempre é um carboidrato com uma fibra, né? Nesse caso, as 2 fibras. E aí, em relação depois da proteína, é que aconselha-se, né, que a pessoa, depois da atividade física, ela tome a proteína, que aí a janela do músculo vai estar aberta, e aí, nesse caso, a proteína seja armazenado e assim consiga produzir a massa magra. Eu entendo. E você falou que a pessoa chega a perder peso por causa da diabetes, né? Sim, ela pode chegar a perder peso. Mas, ao mesmo tempo, ela começou a diabetes porque ela estava obesa. Então, assim, como é que funciona esse paradoxo? Assim, ela perde peso, por ela já tem hábitos de uma pessoa acima do peso, ela continua ganhando peso, oscilando? Ela perde peso, mas ela não chega a ser um peso exorbitante, não chega a ser 10 quilos, 15 quilos, certo? Ela pode chegar a perder 3 quilos, 2, até 5 quilos ela pode conseguir perder. Mas, assim, ela sempre vai estar nessa margem, para menos. E aí, a importância de fazer atividade física para poder diminuir e essa gordura e essa proteína não virar um carboidrato e assim poder aumentar a glicemia no sangue. Perfeito, perfeito. Quem tem diabetes e quer ganhar massa magra, né, vai ter que, além do exercício físico, vai ter que fazer o que mais? Quem tem diabetes e quer ganhar massa magra pode correr normalmente,
pode fazer, pode ter suplementação, não tem problema nenhum. Inclusive, estudos mais recentes mostram que quando a pessoa faz musculação e aeróbico, o melhor é a musculação, porque ela tem o controle da hiperglicemia, né? E dessa forma, com um suplemento adequado, depois do treino, ela vai conseguir armazenar essa proteína e vai ganhar massa magra. Entendi. Essa dica explica um pouco mais por que seria mais interessante um exercício de intensidade de força do que um exercício de longo. Mas você fala isso para diabetes ou para quem quer ganhar massa magra? Para diabetes. Ah, é? Para diabetes. Então, explica um pouco mais. Em relação ao aeróbico, é porque a musculação tem alguns estudos que mostram que essa janela desse músculo pode estar um pouco mais aberta do que o aeróbico, porque ela consegue sustentar mais e a absorção vai ser mais fidedigna da proteína. Já o aeróbico, né, que seria o funcional e tudo, ele já é uma perda de peso mais demorada, né? Não é normalmente o funcional, a pessoa faz 2 vezes na semana, 3 vezes musculação, a pessoa é mais fidedigna 5 vezes na semana, até 7 vezes na semana, né? E aí a proporção vai depender, e aí a pessoa vai perdendo peso mais rápido e controle da glicemia mais rápido com uma musculação do que um aeróbico. Perfeito. Então, a questão da questão da absorção de proteína é maior, né, com exercício de intensidade, né? E a parte da glicemia. Muito, muito interessante. Pronto. Que outros recados você acha que dá para as pessoas para evitar, para aqueles que já têm? Que outros recados você acharia interessante dar para a gente poder já chegar no final? Pronto. Eu acho interessante sempre falar que quando a pessoa está com diabetes, não é o fim do mundo, tá? A pessoa vai conseguir viver bem, certo? Hoje em dia, até um tempo atrás, era muito difícil achar alimentos para diabéticos, de tanto que era só em lojas especializadas. Mas hoje, além das lojas especializadas, supermercados de bairro e supermercados de áreas maiores como Carrefour, né? São Luís, Pão de Açúcar, Cometa, já conseguem encontrar esses produtos com a fibra, com o controle, o zero açúcar. Hoje em dia já conseguem encontrar doce de leite zero açúcar, ou geleia zero açúcar. Então, assim, e são bons. Eu costumo normalmente passar para meus pacientes todos os produtos que eu já provei. Então, se eu não provei e não gostei, eu não passo. Agora, se eu provei e aprovei, eu passo para o paciente. Entendi. Então, assim, é ter calma e paciência. Porque tudo na vida tem que ter paciência. E questão de calma é que não é o fim do mundo. Você vai continuar vivendo bem, mas só com a questão do controle da hiperglicemia, e aí, com a alimentação, com a conversa com o nutricionista, vai poder ser mais palável para a pessoa. Assim, vai ter uma alegria maior em comer. Porque a primeira questionamento do paciente, quando chega, eu vou deixar de comer tudo. Eu gosto de comer. Então, assim, não, você não vai deixar de comer. Você vai comer o que você gosta, só que com alguns ingredientes diferentes. Eu entendo. Eu acredito que para muitos a vida até melhora, né? Assim, porque ele começa a se cuidar, né? Aumenta a alegria na vida deles com isso. Com exercício, com os cuidados, você vai ficando mais vaidosa, a vida pode vir até a melhorar. Né? Pois, Marina, eu lhe agradeço demais, muito mesmo. As informações que você passou são extremamente úteis, práticas, são aplicáveis, assim, de imediato. Né? A gente só tem a lhe agradecer. À medida que o pessoal for enviando mais dúvidas, eu vou combinando contigo. Sim. Certo? Para agradecer muito você poder reservar o seu tempo para poder dedicar dessa forma. E aparecer mais dúvidas, já vou combinando contigo para a gente poder realizar isso novamente, viu? Mas eu só tenho a lhe agradecer. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Davi. É a nossa segunda live. E assim, eu sempre me sinto à vontade, né, para responder as perguntas das pessoas.
E eu queria também aproveitar para aqueles que estiverem interessados em saber como é a consulta ou quiser uma consulta. Em tempo de quarentena eu também estou trabalhando, mas estou trabalhando de casa, certo? Com consultas online. Então, podem procurar pela clínica Psicocê, na Monsenhor Bruno, certo? Quem quiser entrar em contato comigo, tem o meu Instagram, que é Marina Layara Nutri, certo? Lá você pode entrar em contato comigo por direct e também por e-mail, marinalayara@gmail.com, e aí a gente vai conversando. Perfeito. Oi, Manu, tudo bom? Oi. Bebel também. Perfeito. Pois, pessoal, vocês que procurem a Marina para tirar mais dúvidas com ela, para poder se consultar com ela, que com certeza é algo que vale muito a pena. Né? Você vê que o foco dela é tornar a vida mais prazerosa, né? E não o contrário. Pois, Marina, agradeço demais, lhe desejo uma ótima noite, tá certo? Tudo. E até a próxima, tá bom? Até a próxima. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite, tudo de bom.